Oi, gente! Hoje é dia de dica muito rápida e muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês como fazer esse apliquezinho aqui. Ele fica mais gordinho na peça, então é um aplique bem legal pra incrementar as pecinhas. Essa daqui é uma peça bem simples que eu fiz pra poder mostrar pra vocês como ela fica um charme só colocando o apliquezinho, que a gente gasta ali nem 5 minutos pra fazer. É bem rapidinho e eu espero que vocês gostem dessa dica. Esse tecido aqui que eu tô usando é lá da loja Coisas da Teca e a gente tem um cupomzinho de desconto lá que é Arte da B. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer o nosso aplique, a gente vai precisar da peça onde a gente vai fazer a aplicação, do moldezinho do nosso desenho, e aqui eu sugiro que seja um desenho com formas simples, tipo nuvem, coração, estrela, essas coisas que são mais fáceis de passar a costura, porque a gente vai ter que desvirar essa parte, então quanto mais simples for a forma, mais fácil vai ser e mais bonito vai ficar a sua peça. Então aqui eu vou fazer um coraçãozinho que super conversa aqui com a minha estampa. A gente vai precisar de 2 camadinhas de tecido, o meu aqui tá dobradinho, do meu molde. Vou riscar o molde aqui no meu tecido e ele vai ficar desse jeito aqui. E aqui eu também coloquei uma mantinha. Você pode usar, aqui eu tô usando a manta R1, mas você pode usar feltro, o nylon acoplado, que tudo vai funcionar certo. Você só vai precisar cuidar, se você usar esses outros materiais, na hora de acertar no ferro, porque alguns deles derretem, então você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Depois de riscar aqui o seu molde, a gente vai passar uma costura em cima de todo o desenho. E o pulinho do gato aqui é usar um ponto pequenininho na hora de fazer esse contorno. Porque quanto menor for o ponto, mais bonito vai ficar na hora que a gente desvirar a peça. Costurei a toda a volta aqui o nosso moldezinho e agora a gente vai cortar o excesso de manta primeiro, antes de cortar o excesso de tecido. Para fazer isso, eu descolo a manta aqui do meu tecido e corto bem rente à costura, ó. Você separa o tecidinho pra lá e vai cortando a manta bem rente para ter o menos possível de manta aqui nesse espaço na hora que a gente for cortar o tecido. Aí depois que eu cortar a manta fora, eu vou cortar o excesso de tecido também. Aí eu vou usar uma tesoura de picote, porque aqui o meu molde é bem arredondado, mas você pode só cortar bem pertinho da margem ou fazer piques com a tesoura reta mesmo, que vai dar certo. Ó, pessoal, depois de cortar o excesso da manta, ele vai ficar desse jeito aqui. Aí eu vou vir com a tesoura de picote agora. Cortei todo o excesso do tecido e agora a gente vai precisar fazer um cortezinho bem aqui nesse tecido, aqui no meio do coração. Só que a gente não pode pegar o tecido de baixo, então você vai separar, vai sentir aonde está o tecidinho e você vai pegar só a camada aqui de cima. E a gente vai fazer um corte bem aqui no meio e desvirar a nossa peça por esse corte. Abri o corte bem aqui, agora eu vou só virar a minha peça pro lado direito. Não tem problema esse corte ficar feio aqui nem nada, porque quando a gente aplicar na peça ele nem vai aparecer. Olha só, agora a gente já tem o nosso coraçãozinho. Agora eu vou levar ele pro ferro, vou deixar ele bem retinho e a gente vai pegar uma cola. Eu gosto de usar a cola de silicone líquido ou a cola universal, mas se você quiser, pode usar a cola que você tiver aí, porque é só para estabilizar o tecido na nossa peça. Você vai localizar onde você quer deixar o seu aplique e vai grudar. Prontinho, já colei o meu coração aqui e agora você vai decidir o tipo de ponto que você vai fazer na sua peça. Porque nesse tipo de aplique fica muito bonitinho se você quiser fazer o ponto alinhavo, né, à mão mesmo. Dá pra costurar com ponto invisível também, ou dá pra passar a costura na máquina. Aqui eu vou passar direto na máquina, mas você pode se sentir livre pra fazer da maneira que você achar melhor, que vai ficar bem bonitinho. E agora pra passar essa costura, eu já voltei o meu ponto pro tamanho normal. Então eu vou passar aqui bem calminha, só ir levantando o calcador quando você for passando, que vai ficar bem bonito. A gente vai passar a costura na beirada aqui do coração.
Então, gente, esse é o resultado final aqui do nosso aplique. Olha que bonitinho que ele fica. E você pode incrementar ele de outras maneiras. Você pode encaixar uma cianinha aqui por baixo ou fazer os pontinhos à mão, como eu falei. E fica bem legal pra fazer peças infantis ou pra incrementar necessaire assim também, que fica super bonitinho. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixa um curtir e também se inscreva no canal, porque toda semana tem dicas novas e passo a passo aqui no canal. Tchau e até a próxima!